transmissão esteja boa. Então, nós havíamos parado um assunto, né, que é pontual e importante, dos mais importantes desse estudo 14. Como nós estamos falando sobre profanações, sobre a distorção, né, da identidade do Eterno e do Ser Ungido, temos que entender que essas distorções é resultado em muito da queda, né, de privilegiar a materialidade, como nós já falamos em alguns momentos. Então, esse rebaixamento de consciência que adquirimos, isso facilita em muito essa perda da identidade do Eterno. Com isso, a perda da nossa própria identidade, nós não identificamos corretamente a implantação do reino do Eterno, né? E da sua manifestação e do seu propósito de fazer morada aqui nesse mundo existente. Ok? Então nós temos que entender de que se estamos falando em distorções, em profanações, em perdas da verdadeira identidade do Eterno, nós temos que entender que tudo isso é gerado não só em razão da queda, mas isso proporcionou a operação de um mistério, do engano, do erro. E existem outros nomes, que são as impurezas, né? São os bloqueios, as cascas de impurezas, né? Que nos cercam. Então, nós temos que entender inicialmente, antes de darmos início nesse ponto do estudo, que é importantíssimo. Estou até aguardando que todos retornem aí, aqueles que já estiverem conosco, queiram se manifestar aí na caixa de texto, para que a gente possa ter uma ideia, né, dos que já estão conosco aí. Espero que todos que estavam conosco tenham retornado aí. Tivemos um probleminha no celular, tivemos que abrir mão aí do notebook. A Alessandra aí está de volta. Ok? Esperamos aí o Neto também, que já estava conosco. Então, quando nós falamos de todas essas misturas, que somos vitimados, estamos envolvidos nas nações, e não se enganem, por mais que a gente cresça, procure crescer nessa restauração, né? Nos afastando dessas misturas, dessas influências, sempre haverá alguns resquícios. Isso nós só vamos estar livres depois da morte, ou quando o Mashiach retornar, que vai estabelecer de forma definitiva os propósitos do Eterno aqui para essa existência. Mas é muito bom, mesmo em meio às misturas, em meio a todo esse sincretismo, nós procurarmos aí, pelo menos prosseguir em conhecer, né? Tendo esse propósito aí de renovar o entendimento, como é o propósito dos nossos estudos. Então, quando falamos de todas essas misturas, de todos esses enganos e profanações que ocorreu na figura do Eterno, né, na pessoa do Eterno, de Ser Ungido, na sua identidade, temos que entender que por trás de tudo isso está
esse espírito, essa operação do erro. As escrituras têm vários nomes, mas é um espírito só, que é identificado de uma forma muito forte com o termo Babilônia, a grande meretriz, sobretudo ali no Apocalipse. Então, é entender que esse espírito, por essa razão que ela é chamada de prostituta, porque ela engana, ela enfeitiça, né? Ela encanta os moradores da terra, é um espírito que seduz, que possui algumas características de santidade, que ela está no que os sábios chamam de casca translúcida, aquele pano lugar, é onde está presente o bem e o mal. Então há uma mistura. Por essa razão é que o apóstolo Paulo ele vai dizer que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Que, se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos, como disse Yeshua, esse espírito do erro. Então, é um assunto muito delicado, muito importante. Quando falamos desse assunto de renovar, de restaurar a verdadeira identidade do Eterno de ser ungido, nós inevitavelmente vamos tocar nesse espírito, ok? Nessa grande meretriz que possui filhas, que é uma prostituta e que tem essa arte do encantamento, do feitiço. Então, só por esta verdade já nos causa, né, toda essa apreensão, essa preocupação, esse temor, o tremor, né, diante dessa realidade aí. Realidade de que muitas vezes podemos estar envolvidos num ambiente de luz e não ser a verdadeira luz. Em outros estudos nós já falamos que existem inclusive entidades demoníacas, espíritos, que possuem essa característica, né? São chamados espíritos babilônicos. São espíritos, São Paulo fala, que se transfiguram inclusive em anjos de luz. Há outros espíritos de morte, de escravidão, como os espíritos egípcios, mas existem também esses espíritos. Então são espíritos que realmente têm toda essa artimanha de transfigurar situações e realidades como se fossem de luz e não é. Então, quando falamos sobre isso e tocamos sobre esses assuntos, pode ocorrer tudo isso aí que nós estamos vendo, não é? De interrupções, de interferências. Então, a gente tem que estar aí em espírito de oração e vamos tentar aí absorver o máximo possível essas revelações, ok? Então prestem atenção, porque vamos tocar em assuntos que muitos de nós recebemos e ainda cremos, provavelmente, como verdadeiros, mas que não, de verdadeiro não tem nada. Então, quando falamos na Babilônia, nós estamos falando no sentido espiritual desse grande mistério. Isso a gente pode ver ali no Apocalipse, sobretudo no capítulo 17, verso 5, onde é dito: e na sua testa desta meretriz estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Então, uma linguagem muito forte do Apocalipse, onde vai nos revelar aí, então, esse espírito que negocia, o termo ali é mesmo negociar, negociantes com comércio, dos habitantes da terra. Esse mistério tem um significado profundo e oculto, que o Senhor nos ajude, então, a compreendê-lo. Já não falarei muito convosco, disse Paulo, aliás, o apóstolo João, aliás, registrando as palavras de Yeshua, né?
Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ou seja, não tem a minha identidade. Então, esse verso aqui dá início ao que nós vamos chamar também de uma desmistificação de pensamentos que foram herdados pela igreja. Provavelmente muitos de nós tivemos essas concepções, mas vamos tentar desconstruir com calma. Se for possível, nós retornamos, falamos novamente sobre esse assunto, para que vocês possam meditar e estar muito bem aí, fixado na mente de todos nós. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele está falando de um ícone, um personagem que estava por vir, e que ele deixa muito claro que não tinha nada com ele, não tinha sua identidade. Então, podemos observar que ele está falando de algo que seria parecido, mas que não tinha nada com ele, a ver com ele. Isso aqui é muito importante. Quando nós vamos desenvolvendo mais as palavras dos apóstolos do Apocalipse, que vem a ser esse príncipe. Paulo, lá em Tessalonicenses 3,3, ele diz: não vos deixeis enganar, de modo algum, por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, aquele que é contra ao eterno, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Então vamos construindo aos poucos, gente, comigo. E vocês vão meditando aí. Yeshua começa a falar de um príncipe que viria, que não tem nada a ver com ele. Paulo depois vai desenvolver que esse príncipe, em outra linguagem, na linguagem dele, era um homem ímpio, um filho da perdição, o próprio adversário, esse espírito contrário à unção e aos ungidos e aos propósitos do Eterno. Se levantando tudo que se chama de Deus e ao culto atribuído ao Eterno. E esse personagem, ele vai atribuir a ele uma posição de divindade. E Paulo continua chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Então vamos construindo a identidade desse príncipe, desse iníquo, desse filho da perdição, para que a gente possa ter aí uma compreensão correta do que estamos falando desse grande mistério, que é um mistério, é uma feitiçaria que encanta, mas que, com a ajuda do Eterno, nós temos que estar livres desses encantamentos. Paulo também falando aos Coríntios, ele diz: porque se alguém vos for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão vocês vão sofrer. Isso está em 2 Coríntios 11, 4. Então, Paulo aqui já começa a desenvolver, em outro momento, em outra carta, de que já estava em seu meio sendo pregado um outro Jesus. Então, Yeshua começa a dizer que viria um príncipe que não tem nada com ele, não tem a sua identidade. Paulo depois desenvolve, na carta de Tessalonicenses, se referindo a esse príncipe como iníquo, como filho da perdição, ok? E que vai atribuir a ele uma divindade. Isso ocorreu séculos depois de um concílio.
atribuindo a Yeshua a divindade, uma divindade. Procurem construir comigo todas essas palavras de Yeshua e dos apóstolos em um personagem que não tem nada a ver com o verdadeiro Yeshua. Estamos tentando aqui restaurar a identidade não só do Eterno, que foi profanada, e ele diz que vai reivindicar a santificação do seu nome entre as nações, como nós vemos lá de Ezequiel, mas também a figura de Yeshua seria profanada. Então as pessoas olham para o falso achando que é o verdadeiro, mas são levadas a viver uma vida de iniquidade. Por isso que é chamado de iníquo. E iníquo ali no grego quer dizer anomia. A mesma palavra atribuída ali no texto que Yeshua diz que muitos virão em nome dele, vão expulsar, fazer sinais, mas que ele dirá abertamente que não os conhece. Vós que praticais a iniquidade. Então, iniquidade ali é o mesmo termo no grego, anomia, que quer dizer contrário à lei. Anomia, a prefixo de contra, nomia, que quer dizer lei, normas. Está se falando aqui de um espírito contrário à Torá, às leis do Eterno. Então, aqueles que praticam atos contrários à Torá são aqueles mesmo que façam sinais, mesmo em nome de Yeshua. Ele falou isso. Ele dirá abertamente naquele dia que não os conhece. Não sei se eu estou claro aqui. Qualquer dúvida, vocês queiram escrever aí na caixa de texto. Então, o engano é uma feitiçaria, algo que entorpece, algo que seduz e que tem aparência de verdadeiro, mas que conduz para o falso. Então, isso aí é que é o espírito da grande prostituta, o grande mistério, a grande meretriz, que é chamado também do príncipe deste mundo, do iníquo, do filho da perdição, do anticristo, do adversário. Tem vários nomes, mas que têm apenas uma representação. E um texto aqui muito interessante de Paulo aos Tessalonicenses, falando desse mistério que já operava no meio deles. Então, prestem atenção no que Paulo vai escrever aos Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então, ele já está se tratando de um engano aqui. Temos um estudo que fala só sobre isso, evidências de engano. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste uma iniquidade, filho da perdição, que se opõe, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Já lemos esse texto, mas ele dá continuidade. Porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Alguns estudiosos fazem referência aqui aos apóstolos, que ainda estavam vivos e que faziam essa resistência. E então será revelado o iníquo. Então, quando os apóstolos começaram a morrer, posteriormente, tendo as influências helenistas, pagãs, culminando com a oficialização do cristianismo pelo Império Romano. É o que nós podemos encaixar aqui nas palavras de Paulo, que está falando com um tom profético. Ele diz que quando aquele que resiste for tirado, se revelará o iníquo. Então, aquele iníquo, filho da perdição, que se assenta no templo de Deus e atribui a ele, chamando a ele como Deus.
E isso ocorreu nos concílios posteriores. A quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca. Paulo está fazendo referência aqui a textos dos profetas, que fala desse iníquo também, mas lá falando de Edom, que nós já estudamos sobre isso. É o mesmo termo que os profetas usam. O Mashiach, Ben Davi, vai desfazer a influência desse espírito com o sopro de sua boca. Então ele faz referência aqui usa o mesmo termo. E aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Obviamente, como já falamos, ele vai trazer esse desfecho de remoção de todos esses espíritos, de todas essas iniquidades aí. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, então esse iníquo tem a eficácia do enganador, do adversário, e aqui de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então fará sinais e prodígios. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade que se salvam, para se salvarem. É por isso que lhes enviará a operação do erro. Então, isso também é muito importante, nós já vimos em outros estudos, por que Deus permite a operação do erro. Está aqui muito bem discriminado, porque são pessoas que não receberam o amor da verdade, não amam a verdade para se salvarem. E é por isso que Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados. Todos os que não creram e não amam a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, porque deram ouvidos ao iníquo. Não amam a verdade, mas amam a mentira. E como eu posso amar a mentira? É eu formando religiões e segmentos religiosos que atendam aos meus caprichos. Isso são muitos segmentos religiosos que surgiram. Não aceitam os ditames estabelecidos pelo Eterno, porque não amam a verdade, mesmo que doa, mesmo que gere dores, caminho estreito, como nós já falamos várias vezes. Mas pessoas que querem formar ideologias e segmentos religiosos segundo os moldes que atendam aos seus interesses. Que isso tem muito por aí. E quando se fala em iniquidade aqui, novamente, com certeza o termo no grego ali é anomia. Então, tiveram prazer em serem contrários à lei do Eterno, a Torá. Vocês todos estão captando aí. Se tiverem perguntas, façam. A caixa de textos está aí. Ok, então, quando se fala da Grande Babilônia, a grande pergunta já vimos que é um espírito, que as escrituras usam várias nomenclaturas, várias denominações, mas a grande pergunta é: quem seria hoje a grande meretriz? Então, nós temos que ir lá no Apocalipse, onde faz muita referência, a essa meretriz, e nós temos que falar do texto de Apocalipse 17:3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui, nas linguagens do Apocalipse, que é envolto em muitas simbologias, está começando a descrever quem é esta grande meretriz. E nós podemos identificá-la hoje, no nosso tempo. Porque quando o anjo revela ao apóstolo João
essa grande meretriz, ele dá sinais que mesmo na época, aqueles que lessem o Apocalipse poderiam identificar. Então, hoje seria um pouco mais difícil, mas nós podemos ainda assim identificar. E é o que nós vamos tentar fazer, ok? No Apocalipse 17, 18 também diz: a mulher que viste é a grande cidade. Então, está se tratando de uma cidade que domina sobre os reis da terra. Então, essa grande cidade, ela foi vista sentada numa besta que tinha várias blasfêmias, ou seja, era contrário às leis do Eterno, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Para adiantar, provavelmente vou falar mais adiante, mas quando falamos em 7 cabeças, estamos falando dos 7 impérios que existiram na humanidade. Como eu já falei, que essa grande meretriz, essa besta, a Babilônia, ela permeou toda a história, todos os impérios. Então, no Apocalipse, ela vai ser vista assentada nos impérios. Por isso que essa besta possui 7 cabeças. Desde o Império Egípcio até o Romano, existiram 7, na verdade foram 6, mas o 7º aqui nós vamos ver que é um império adormecido que está prevalecendo hoje, no nosso tempo. Eu teria que fazer aqui uma apanhada de vários estudos escatológicos, eu estou dando um panorama rápido. Está muito associado também ao sonho que Nabucodonosor teve da grande estátua. Só que ali, como era Nabucodonosor que tinha tido a visão, foi identificado a partir do Império Babilônico, que é a cabeça de ouro, depois o peito de prata, as pernas de a parte aqui do ventre de bronze, as pernas de ferro. Então são 4 impérios que existiram desde o babilônico, que era o Império Romano, que é o ferro, mas é visto também os pés, que é de onde vai surgir uma pedra, não cortar a mão humana e vai contra os pés e vai derrubar todos os impérios. E desta pedra, diz lá a profecia em Daniel, a revelação que Daniel deu aí, o Eterno deu a ele, desta pedra se levantará um monte, de onde será estabelecido um reino que jamais terá fim. Está se falando aqui desse monte Jerusalém. Toda vez que as escrituras fazem referência a monte, é Jerusalém, o Monte Santo. E quando diz que um reino que jamais terá fim, é o reino que o Mashiach estará trazendo. E todos esses assuntos nós temos falado, que é estabelecer uma moradia eterna aqui do eterno nesse mundo existente. Ok? Então vocês veem que tudo isso está conectado, desde Gênesis ao Apocalipse. Nós temos que ter entendimento para compreender isso aí. E os 10 chifres têm a ver com autoridade, né? Chifres aqui quer dizer poder. É o poder que esses impérios atribuem, ou esse espírito atribui a esses impérios até os dias de hoje. Então, esses pés foi visto como misturas de ferro e barro, vocês confiram lá no livro de Daniel, foi visto como misturas de ferro e barro, que tem a ver em muito com a Europa. Nós vamos ver mais à frente por quê. Então, continuem comigo. Qualquer dúvida, perguntem. É um assunto que a gente tem que fazer um apanhado, mesmo que superficial e bem rápido, de todas as profecias e escrituras, mas eu espero que a linha de entendimento esteja sendo absorvida aí. Então, eu vou trazer aqui, gente, um achado arqueológico, onde a descrição que é feita no Apocalipse de uma besta, da meretriz sentada em uma besta,
com 7 cabeças e 10 chifres não é novo. Ok? Essa descrição já foi encontrada em civilizações antigas. Porque, como já falei, esse espírito permeou todas as civilizações. Então, eles tinham esse conhecimento. O que vocês vão ver agora é um achado arqueológico importantíssimo, ok? E eu reputo como entregue pelo Eterno, porque está em nosso livro, e é um achado importantíssimo. Vocês vão constatar isso. Vocês vão ver que é bem antigo, não sei se vocês vão... Eu vou primeiro descrever, vocês vão ver em pedra traços, que era feito assim na antiguidade, nas civilizações antigas, inscrições, né, desenhos feitos em pedras. Vocês vão ver a figura realmente de uma besta com 7 cabeças, tendo um rei à sua frente, se prostrando a essa besta. Um sinal do que eu já falei, o Apocalipse fala, de que os impérios se submetem a esse espírito, ok? Vejam bem esse é fresco, eu vou disponibilizar depois no canal o arquivo em PDF. Eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui está a besta. Vocês podem ver que ela possui 7 cabeças e um rei está à sua frente, se prostrando a ela. Isso aqui é um achado arqueológico, ok? Muito antigo, que corrobora, né, com o que está escrito ali no Apocalipse, sobre essa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então já era um achado, já era conhecido em civilizações. Ok? Isso é muito importante. Agora eu vou trazer o símbolo, para quem não conhece, o símbolo da Europa. Depois vocês pesquisem, mas o símbolo da Europa, por incrível que pareça, obviamente que não vai estar uma besta ali, mas vai estar um touro de uma mulher sentada sobre um touro. O símbolo da Europa é esse aqui. Uma mulher sentada sobre um touro, que tem o nome de Europa, que era uma mortal que foi promovida à constelação depois que casou com um deus grego. Ok? Isso tudo é para reforçar o quanto existem essas associações aí muito importantes, mas sutis. Acho que a gente tem que estar esperto. Então, a Europa tem a ver, sim, hoje, no nosso tempo, com esses pés que foi visto ali na visão de Nabucodonosor e revelado por Daniel, no livro de Daniel, como esse último império, essa última cabeça, que é a 7ª cabeça. Então, estamos diante, é por isso que sempre é falado de que o reino messiânico está às portas, está muito iminente, em razão de todos esses cumprimentos proféticos aí. Então, haverá realmente a queda desse espírito. Isso é registrado no Apocalipse, o juízo e o julgamento dessa grande meretriz. Os mercadores vão chorar de longe, né, tendo seus prejuízos, que se enriqueceram tanto para esse espírito de iniquidade. Não é difícil de ver isso na cultura, na política, inclusive na religião, que focaliza apenas ganhos, mercantilismos religiosos. É o mesmo espírito, só que com conotação religiosa.
Por isso que é um espírito não só político, mas ele é político, religioso, financeiro. Ele tem essa característica, ok? Que permeia aí as civilizações, não só no aspecto político, mas também religioso. E hoje não é diferente. É só nós fazermos um esforço um pouco maior. Nós vamos ver isso muito bem caracterizado nas políticas, não é? Nas nações que, felizmente, o nosso país está tentando, né? Está tentando aí sair desse vício de corrupção. Temos a Venezuela tão próximo aí, vizinho, vendo aí toda essa situação. E todo mundo, nós vemos nações aí mergulhadas em corrupções. E é esse espírito, que sobretudo ali na Europa, o antigo continente, como é chamado. E também se vê isso nas religiões, ok? Sobretudo, infelizmente, no nosso meio evangélico, né? Segmentos aí que só visam lucro, só visam dinheiro. Então, esse espírito Mashiach, ele trará fim a ele. Então, o anticristo, o antimessias, seria aquele Messias que resistiria à verdade e à verdadeira unção, e que seria contrário ao verdadeiro. Ou seja, é um Messias falso. Okay? Quando se fala em anticristo, está falando de um antimessias. E Christos, do grego, quer dizer ungido, ou Messias. Então seria um anti-Messias, um Messias falso, com uma outra identidade. Segundo Paulo e João, o espírito desse falso Messias, o iníquo, já estava na Terra em sua época. Sendo assim, está neste momento também. Estou falando isso, gente, porque nós recebemos uma influência teológica, escatológica, que, ao meu ver, é apenas para distrair. Quando se fala de anticristo, tem-se ideia, só para concluir aqui, né, que fala-se é o Vaticano. Talvez o Vaticano seja essa referência no sentido religioso. Nós vimos que esse espírito, essa Babilônia, a grande meretriz, tem as características político, financeiro e religioso. Ela lida com a política, com corrupções, com o financeiro e também com o lado religioso. E o Vaticano, sim, quando fala em Vaticano, gente, não estamos falando de pessoas. Provavelmente, o Sol Eterno sabe, existem pessoas fiéis ali no meio. Quem sou eu para julgar? Mas estamos falando de um espírito. Não estamos falando aqui de geografia ou de pessoas. É um espírito que tem uma identificação. Ok? Por isso que o Eterno sempre falava aos profetas. Quando ele queria revelar algo, ele dizia: o que vês? Jeremias. É um dos textos lá do livro de Jeremias. O que vês? Jeremias falava que ele estava vendo uma visão. Então, o Eterno sempre está procurando pessoas que tenham visão, que vejam o que está ocorrendo. Para quem busca, o Eterno, com sinceridade e temor, o Eterno vai revelar. Ok? Então, como nós estamos falando aí, o Vaticano, sim, faz parte desse movimento, né, o espírito, gente, mas dentro dessa conotação, desse aspecto religioso. Por isso que também lá no Apocalipse, a tríade, vamos dizer assim, né, da operação do erro é a besta, o falso profeta
não é? E o anticristo. Nós temos ali essa tríade, que está caracterizada aí dentro desses aspectos aí, né? Político, financeiro e religioso. A besta emerge do mar, que tem a ver com as nações. Seria um estudo à parte, estou pretendendo trazer um estudo só do Apocalipse, né? Mas é um desafio, a gente está vendo aí com calma, para não trazer mais uma linha de interpretação. Existem inúmeras linhas de interpretações do Apocalipse. Isso é porque, se existem inúmeras linhas de interpretação, é porque as pessoas não estão vendo corretamente como deve ver. E para iniciar aí, nós precisamos, para entender as Escrituras, que foi entregue a um povo, quem escreveu foram judeus, foram hebreus, nós temos que ter uma mente judaica, uma mente hebraica, senão você não vai entender. Tem que se ter conhecimento, uma mente que tenha todo esse conhecimento aí do que foi entregue para eles aí, certo? Isso é o início, para se ter uma base. Então, Paulo fala lá, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora existe, que nós já lemos, então será revelado o iníquo, que o Senhor deixará com a sopro sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. E todo espírito não confessa que isso é João falando em sua epístola, 1 João 4,3. Então existia um espírito que ele chamou de anticristo, então nós já vimos que se trata do mesmo espírito, com uma outra denominação, mas ele traz aqui uma outra característica de quem estaria sob a influência desse espírito, que é o anticristo aqui na nomenclatura e na denominação de João. Quem seria então, quem teria esse espírito? Seria todo aquele que não confessa, isso está em 1 João 4,3, todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Esse não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então vamos ter muito cuidado, como eu havia falado, não dei desfecho, dessas linhas teológicas, escatológicas que nós recebemos, de que o anticristo é um personagem que ainda virá, que ainda vai se manifestar, que vai determinar de uma forma legal, normativa, a aceitação de uma marca na mão e na testa, que não vai se poder mais comer, ou se vai comercializar, ou vender, ou comprar algo. Muito cuidado com esses entendimentos que são para distrair. Tem chegado a essa conclusão. Dentro dessa linha de entendimento que estamos construindo aqui, gente. É muito mais profundo, nós teríamos que ter mais tempo, mas estou pegando de uma forma superficial, básica, para que vocês tenham interesse em se aprofundar. Vamos ter muito cuidado, nós já vimos aí toda aquela linguagem de Exu, dos apóstolos, sobre esse Nico, esse príncipe deste mundo, filho da perdição, o anticristo, que é um espírito só, está se falando de algo, como nas palavras de João aqui, que já estava entre eles, não virá, já estava, sempre esteve em todas as gerações. É um espírito que permeia, né, as nações, é um espírito de engano, anti-messias, anti-unção, anti-eterno, anti-enviados do eterno. Todos aqueles que são enviados pelo eterno, é só ler as escrituras, que foram perseguidos, e mesmo aqueles que viriam após Yeshua, ele falou isso, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós.
Então, aqueles que são realmente discípulos de Yeshua vão padecer perseguição, muitas das vezes dentro da sua própria parentela, entre os seus. Ok? Yeshua já havia advertido sobre isso. Mas vamos nos ater agora a essa outra revelação muito importante. Já falamos no estudo Andando como ele andou, o estudo anterior, onde desmistificamos alguns pensamentos sobre Yeshua, e um deles foi a sua encarnação. Já falei que é um assunto delicado, em razão, inclusive, que está registrado nos evangelhos, não em todos, mas apenas em 2, e que trouxe grandes influências e pensamentos dentro até do que estamos falando aqui, de atribuir divindade a Yeshua. Porque diz lá o texto de que Maria concebeu Yeshua por influência do Espírito Santo, não de forma natural. Já falei isso em outros estudos. É uma reflexão e um ponto que tem que ser analisado de forma muito calma, pontual, para que não tenhamos confusões, em razão de tudo que foi construído em nossa mente. Então, quando se fala aqui, eu sei que pode estar sendo atribuído aos gnósticos, mas é muito mais profundo que isso. Nós vamos ver em outro texto, como de Hebreus 2,14, que nós já lemos em outros estudos, mas eu trago aqui para reforçar esses entendimentos que estamos tratando. Temos que entender de que o Eterno, ele tem suas leis, ele respeita e cumpre. E não é diferente com Yeshua, nem poderia. Nós vamos ver aqui, nesses 2 textos, existe um Espírito que traz esse pensamento em dizer e confessar que Yeshua não veio em carne. Está aqui, 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este que já está no mundo. Corroborando com esse texto, guardem esse outro que é preciosidade, que nós já lemos em outros momentos, que é Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue. Sim ou não? Se eu sou filho, eu participo da carne e do sangue dos meus pais. Senão, não sou chamado de filho. Também ele, Yeshua, participou das mesmas coisas, da mesma realidade, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Estou lendo Hebreus 2,14. Então, o escritor aos Hebreus deixa muito claro, assim como os filhos participam da carne e do sangue dos seus pais, Yeshua participou da mesma realidade. E ele só poderia aniquilar o império da morte e derrotar o diabo se tivesse legalidade como homem, não como uma divindade, gente. Eu não sei se eu estou deixando claro aqui. Eu sei que é um ponto delicado em razão de toda a construção teológica que herdamos. Também não estou querendo que vocês aceitem o que eu estou dizendo. Apenas reflitam. Ok? Yeshua não vai deixar de ser Yeshua. Yeshua não vai deixar de ter o seu papel e de ter cumprido o seu propósito e de ter me dado méritos, nos ter dado méritos e forças para estarmos diante do Eterno e aqui tratando desses assuntos. Se estamos nesses almas
ou no nosso caso, a alma elevada de Yeshua, nos deu mérito para isso. Por isso que, como nas palavras de Paulo, como nós já fizemos essa referência nos estudos, ele diz que nós devemos ter o Espírito de Cristo, senão nós não somos dele. Né? Nós já falamos sobre isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já passamos do horário, né? Então nós vamos deixar a continuação desse estudo para o sábado que vem, se Deus assim permitir, e no domingo também, se Deus assim nos permitir. Se houver algum imprevisto, eu estou sempre comunicando aos amados. Então, esse estudo dará sequência, estamos na parte 2, vejam, o primeiro vídeo já está lá no YouTube, no canal. Esse aqui estará também disponibilizado lá, juntamente com com o vídeo 1, né, vamos dizer assim, de hoje, que houve uma interrupção aí, e dando sequência nesse vídeo agora. Então, sábado que vem nós vamos dar continuidade, vamos nos aprofundar ainda mais, ok? Espero que vocês que estão presentes aí tenham contribuído, né, para crescermos um pouco mais em entendimento, ok? Deus abençoe aí a Alessandra, o Neco, a Valquíria, os que estão aí, quiserem aí colocar um ok aí na caixa de texto para a gente identificar, fique à vontade, Ingrid também, Shalom aí a Ingrid, as pessoas que sempre estão conosco aí, que têm tido ouvidos para ouvir. Ok? Então vamos continuar sábado, nos aprofundando um pouco mais, falando um pouco sobre essa marca da besta. Vamos entender um pouquinho mais, de forma mais profunda, dentro do contexto judaico, o que tem a ver essa marca. Nós vamos ver que quando o anjo revela isso a João, porque seria um livro que seria lido nas comunidades judaicas, obviamente que os judeus, ao ouvirem essas linguagens, era muito familiar para eles. Vocês vão perceber o quanto era familiar no contexto judaico essa questão da marca, na mão e na testa. Já falei em alguns momentos, mas falei de forma muito rápida, agora vamos ver de uma forma mais pontual. Eu vou estar trazendo também aqui um amuleto, uma chave arqueológica que vai mostrar e fazer referência a essa marca da besta que já é muito conhecida desde a antiguidade, ok? Que o Apocalipse traz, mas que já era muito conhecido, né, para os conterrâneos ali daquela época e nas civilizações antigas, ok? E assim nós vamos crescendo nesses entendimentos. Eu espero que o vídeo tenha sido transmitido aí a contento. Espero que todos estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Qualquer coisa vocês postem aí para que eu tenha uma ideia, né? Se está tudo correndo bem aí. Então, que o Eterno abençoe todos vocês. Desejo aqui uma semana abençoada. Fiquem firmes, que é o nosso propósito aqui nessa existência. Por isso que temos nossos instintos negativos, sobrepor os nossos instintos negativos, gerando assim elevação espiritual, não só nossa, mas dos mundos, do nosso mundo e dos mundos. Nós temos, como almas viventes, essa atribuição. Infelizmente, poucos sabem disso. Ok? Um forte abraço. Aqueles que quiserem rever o vídeo, queiram lá visitar o nosso canal. E no nosso canal estará também
Shavuot. No nosso canal está lá o link também do Facebook. Só você clicar lá que você já é remetido para o canal do Facebook, onde estão os outros vídeos, né, os outros estudos. Mas estaremos aqui definitivamente no YouTube. Estamos aí em ajustes, com interrupções, mas nos adequando aí. E já profetizamos um canal aí eficaz para termos esses conhecimentos. Shalom a todos, um forte abraço, até sábado que vem, se Deus assim permitir. Amém.